Olá, meus queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! É porque tem gente que não dorme, né? Perde o sono. Aí o que acontece? Vai lá no canal do YouTube e assiste as aulas da professora Roberta. Eu sei! Eu sei que vocês são aplicados, eu sei que vocês são interessados, sei que vocês estão dando gás, ó. Confio em vocês, hein? Beleza. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? E o conteúdo da aula passada? Ok? Deu para entender legal? Bem, vamos aqui hoje falar sobre morfologia e sintaxe. Coloquei um esqueminha aqui básico só pra gente ter um norte, para vocês poderem entender melhor. Porque todas as aulas eu costumo falar sobre a morfologia. Como nem todos dominam esse assunto aqui, esse conteúdo, é sempre bom a gente estar relembrando, porque para você poder aprender a sintaxe do português, a parte da gramática, que trata da função que cada palavra tem na oração, você precisa saber da morfologia, porque aqui vai haver uma troca de nomes. Se você souber o que é um adjetivo, vai ficar fácil de você compreender o que é um predicativo do sujeito. Porque quando você está estudando a sintaxe, alguns nomes da morfologia, né, daquelas 10 classes gramaticais, muda. Então, vamos prestar atenção. Não é tão complicado, mas vai exigir um pouco mais de vocês em relação à atenção, em relação a fazer as atividades, tá ok? Em fevereiro, eu falei para vocês, aliás, fevereiro e março, né? Um pedacinho de março. Falei para vocês, entrei no conteúdo de análise morfológica, justamente para fazer uma revisão das classes gramaticais, antes de entrar na análise sintática, né? E falei também sobre tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. E cheguei também a falar para vocês sobre o predicativo do sujeito. Beleza. Só que eu deixei o conteúdo de transitividade para depois, né? Então, esse depois chegou. Vamos relembrar aqui e vamos ver isso aqui como é que é, tá bom? Morfologia. A palavra morfologia, morfo vem de morfo, ou seja, forma. Forma. Então, a forma das palavras são aquelas 10 classes gramaticais que vocês vêm aprendendo, vêm vendo desde a segunda série, terceira série, que na verdade nunca se deixa de ver. Por quê? Porque a base é o princípio de tudo. Você precisa saber a morfologia para se dar bem na sintaxe. E assim por diante. Tá ok? Então vamos lá. A morfologia são aquelas 10 classes gramaticais. Quais são elas? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas são as 10 classes gramaticais que vocês já deveriam estar em craque. Mas tem gente que não, né? Porque não praticou ou porque não prestou bem atenção. Mas vamos ter que usar isso agora. Já a sintaxe é a parte da gramática que vê a relação das palavras, ou seja, é a função das palavras que as palavras têm em cada oração. Em uma oração, cada palavrinha que você escreve tem uma função sintática, ok? Você não pode fazer as palavras, colocar, por exemplo, Maria bebe água. Você não pode colocar água, bebe, Maria. Você tem que ordenar. E cada palavrinha tem uma função. Uma função que na sintaxe a gente chama de função sintática. Vamos relembrar o que é frase, oração e período? Frase, todo enunciado de sentido completo. É todo o conjunto de palavras que você pode estabelecer uma comunicação, que você pode entender, que você pode transmitir algo, ok?
Oração. Oração é toda frase que possui um verbo. Toda frase que possui um verbo. Existem frases que não tem verbo. Ah, professora, e como é que é frase? Gente, adeus. Adeus é uma frase. Por que é uma frase? Porque você entendeu o que eu quis dizer. Ou seja, eu transmiti uma comunicação e você entendeu o que eu falei. Se você entendeu, isso é uma frase. Tem verbo? Não. Então, não digo que é oração, digo que é frase. Papai gosta de mingau. Papai gosta de mingau. Beleza. Verbo. O que a gente vê primeiro numa frase? O verbo. Gosta. Verbo gostar. Então, por isso que eu digo que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Ok? Show! Vamos continuar aqui. Período. Período simples e período composto. Nós temos o período simples, que eu tenho uma oração, somente uma oração, uma frase com uma oração, que se chama período simples, e o período composto, que é a frase que possui duas ou mais orações. Sempre que eu estiver falando em oração, eu vou estar falando em quê? Em verbo. Tá ok? Sempre vou falar em verbo. Deu para relembrar? Beleza. Vamos continuar aqui. Vamos falar da nossa sintaxe agora. Termos essenciais da oração. O que é uma coisa essencial? É algo que não pode faltar. Tudo começa por aí. Termos essenciais da oração, sujeito e predicado. São os principais. Aí depois nós temos os termos acessórios da oração, que aí já vem o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, ok? E falando da sintaxe, nós temos a classe de palavras: sujeito, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, VTDI, verbo transitivo direto e indireto, VL, que é o verbo de ligação, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento nominal, agente da passiva e aposto. Pronto. Aqui é a classificação da sintaxe, ou seja, a sintaxe ela abrange tudo isso aqui. É muita coisa? É sim, mas sem problema não, a gente desenrola. Vamos pra frente, né? No livro de vocês, no livro de português de vocês, na página 26, a gente tem aqui falando bem direitinho as explicações, tá ok? Transitividade verbal. Tem falando tudo. Vamos aqui. Primeiro lugar, o que é esse VI? Nós estamos falando agora de transitividade verbal, ok? É um conteúdo do livro de português de vocês. Depois, em outro vídeo, eu vou falar para vocês sobre os termos acessórios da oração, que é o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Por enquanto, vamos só falar da transitividade, tá? E vamos devagar, porque é puxado. VI, verbo intransitivo. Professora, verbo intransitivo, que diabo é isso? Beleza. Verbo intransitivo é fácil. É uma frase que você não precisa ter nenhum complemento. Onde o verbo, ele tem um sentido próprio. Ele não precisa que você complemente com mais nenhuma outra palavra, com mais nenhuma outra frase, porque ele tem sentido próprio. Vou dar um exemplo para vocês bem assim, prático, digamos, né? O gato morreu. Beleza. Morreu. Eu preciso saber do que ele morreu e por que ele morreu? Não. Simplesmente o gato morreu. Morreu porque tinha que morrer. Ou seja, eu não preciso fazer as perguntas nem o que, nem de que, nem por quê, porque o próprio verbo, que é o verbo morrer, ele já tem um sentido próprio. Ele já faz com que você entenda
está querendo dizer? Morreu. O passarinho voa. Beleza, o passarinho voa. Aí eu vou perguntar, por que o passarinho voa? Como ele voa? Não vou. Por quê? Porque o verbo voar já tem sentido próprio. Na hora que eu digo passarinho voa, acabou a história, eu entendi. Eu consegui entender que o passarinho voa. Voou, 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 voou. Pronto, acabou. Então, todo verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Você não precisa escrever mais nada depois, não precisa analisar mais nada, porque ele tem um sentido próprio. Beleza? Tudo bem até agora? Vamos devagar, né? E olha que eu sou tão paciente na vagarosidade. Bora lá. Verbo transitivo. VT. Todo. Enquanto o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, o verbo transitivo é o contrário. Ele vai pedir um complemento. Ele vai pedir um complemento. Só que aí, ele vai pedir um complemento que você vai ter que usar o auxílio de uma classe gramatical muito importante. Muito importante mesmo. Que eu sempre falei, né? Vocês sabem. Preposição. Se você não souber o que é uma preposição, você vai ter dificuldade aqui. Por isso que eu sempre disse, gente, estudem as classes gramaticais. Estudem porque é a partir delas que vocês vão desenrolar direitinho a sintaxe. Principalmente nessa parte de transitividade verbal. Então, o verbo transitivo é o verbo que precisa de um complemento. Uma hora ele vai pedir um complemento com a preposição, outra hora ele vai pedir um complemento sem a preposição. VTD, verbo transitivo direto. Lembrando que quando eu digo transitivo é tudo aquilo que transita. Anda, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Ele transita, ele está transitando ali, certo? Ou seja, eu preciso aqui de um complemento. Todo verbo transitivo direto precisa de complemento. Aliás, todo transitivo, né, independente de ser direto ou indireto, ele vai te pedir um complemento, porque senão tu não vai nem entender nada. Verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é o verbo bacana que tem ali, ó. Tem aqui no livro de vocês, na página 26. Olha só. Quando o complemento se liga de maneira direta ao verbo, ou seja, sem a ajuda de uma preposição, é chamado de objeto direto. Show de bola! Eu já defini aqui o que é esse objeto direto. VTD, objeto direto. Ou seja, aqui eu não vou ter o auxílio de quem? Da preposição. Sem preposição. Por isso que é importante você saber as preposições, para você poder reconhecer. Como aqui no livro de vocês tem. A professora deu uma explicação aos alunos. A professora deu uma explicação aos alunos. Ou seja, aqui parou. Então, gente, vamos aqui para um exemplo, né? Um exemplo prático do objeto direto do VTD. Porque se eu tenho um objeto direto, eu vou ter um verbo transitivo direto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, eu também vou ter um objeto direto, ok? No livro de vocês eu tenho um exemplo que eu vou cortar. A professora deu uma explicação. Beleza, a professora deu uma explicação. Pronto. Me diga uma coisa, nessa oração eu tenho a presença da preposição? Não, não tenho. Se eu não tenho a presença da preposição nessa oração, eu digo que essa oração é o quê? Verbo transitivo direto. Que essa oração tem um verbo transitivo direto. Por quê? Porque não tem uma preposição. Logo, é objeto direto. O objeto direto é a mesma coisa de verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é o contrário. O verbo transitivo indireto, ele também vai pedir um objeto indireto. Se eu tenho um objeto indireto, eu vou ter um transitivo indireto e vice-versa.
O VTD é sem a preposição? O VTI é com a preposição, obrigatoriamente com a preposição. Daí é onde você tem que saber a preposição, né? Mais uma vez relembrando isso, ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu gosto de pastel. Eu gosto. Na hora que eu paro no verbo, eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, de algo, de quê, não é verdade? Tem umas perguntinhas básicas para você fazer o verbo para você saber se precisa de preposição ou não, tá? De quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa, de algo, né? De quê? De pastel. Eu tenho a presença do de. Esse de é uma preposição. Então, se eu tenho a presença da preposição, eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. Ok? Depois eu vou ter o VTDI. Ah, o VTDI é legal. Porque o VTDI é verbo transitivo, direto e indireto. Eu vou ter tanto um objeto direto como um objeto indireto. Vai ter uma parte da oração que não vai precisar da preposição e outra parte da oração que vai ter a preposição. Então, quando eu tenho isso aí, eu digo o quê? Que eu tenho VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, objeto direto e indireto em uma mesma oração. Depois aqui, eu vou ter um VL, que é um verbo significativo, um verbo principal, digamos assim, tá? É um verbo de ligação. Ficar, estar, permanecer, são verbos de ligação, tá bom? Que a gente vai ver muito isso também no predicativo do sujeito, tá certo? Gente, então olha só, eu não quero bagunçar a cabecinha de vocês, tá? Mas, próxima aula eu vou falar mais um pouquinho sobre esses verbos aqui, tá? Vamos resolver umas atividades aqui no quadro, tá bom? Já vou deixar prontinho aqui pra gente só estar resolvendo, certo? Porque agora nosso conteúdo vai ser esse, tá bom? Outra coisa, as nossas correções, eu já havia até comentado nos grupos, que as nossas correções vão ser através da live, do aplicativo Zoom, tá bom? Como vai ser isso, professora? Eu vou fazer uma sala de reunião no Zoom, tá? Vou criar uma sala de reunião e vou ter um link que eu vou passar para o grupo. Preste atenção, eu não vou dar individual não, certo? Vou passar para o grupo, vocês vão acessar esse link e automaticamente vocês vão ser direcionados para a sala, onde eu vou estar lá já esperando vocês, tá bom? Eu vou ver direitinho a hora e o dia, porque como eu estou passando essas atividades, eu quero que vocês façam e eu quero corrigir com vocês olhando, tá bom? Agora aguardem, tá? Que eu vou dar as instruções. Alguns já entraram na live teste, né, de domingo. Eu e a professora Camila, nós estávamos lá com alguns alunos do 8º ano entraram, né, para estar interagindo com a gente, para testar, para ver como é que é e tudo. Inclusive, nessa live que a gente for fazer, convidem os pais de vocês. Chamem os pais de vocês para assistir às aulas também, para acompanhar direitinho, ver se você está fazendo tudo certo, ver se a professora aqui está dando aula mesmo, tá bom? Então chame os pais de vocês, irmão, irmã, quem vocês quiserem, tá? Sem problema nenhum. Tenho a maior satisfação em poder ajudar, em poder estar repassando o conhecimento para vocês, tá ok? Então, meus amores, álcool gel, tá? Não é álcool gel não, mas é álcool, tá? É 70. É álcool gel, uso de máscaras, não saiam de casa, fiquem em casa, tá bom? Assistam as lives que tá melhorando a cada dia. Beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau!